Gente, boa tarde. Boa tarde a todo o pessoal do grupo. Muito boa tarde a todos. Olha só, a ideia de que o mundo é um enigma, um fenômeno, um mistério, que ninguém sabe como isso foi feito, é uma afronta. É uma afronta à inteligência humana, é uma afronta à ciência moderna da física quântica e suas ferramentas, é uma afronta à mecânica quântica. Eu não posso dizer isso. Eu posso, na pior das hipóteses, dizer que nem todo mundo sabe, mas muita gente já sabe. Por quê? Porque é muita gente que já chegou, que já alcançou a mecânica quântica, já alcançou a ciência moderna da física quântica e já tem noção, já sabe das possibilidades. Então tudo é onda, tudo é consciência, tudo é energia, tudo é possibilidade. Então vamos falar um pouquinho das possibilidades para a gente começar a entender isso. Para a gente começar. As pessoas que ainda não sabem, as pessoas que ainda estão carentes de informação, para que essas pessoas possam começar a entender e possam sair desta ideia, possam abandonar a ideia de que o mundo é um enigma, um fenômeno, um mistério. Né? Então, seria a mesma coisa que dizer que o universo é um enigma, um fenômeno, um mistério, que ninguém sabe como isso foi feito. Né? Então, é isso que significa quando eu estou dizendo que tudo é um enigma, um fenômeno, um mistério. Né? Então, eu não posso dizer isso. Eu não posso dizer isso. Na pior das hipóteses, eu posso dizer que nem todo mundo sabe, mas muita gente já sabe. Porque é muita gente que já alcançou a ciência moderna da física quântica, não nas suas formalidades matemáticas, mas nos seus conceitos. É muita gente que já está sabendo. Então, já chegou, já está bem informado no que se refere às possibilidades. Então, vamos avançar um pouquinho hoje, um pouco mais, né? Porque a gente já falou das possibilidades aqui muitas e muitas vezes, mas vamos agora, dentro desse contexto, avançar com as possibilidades para mostrar que tudo é possível. Tudo é possível, porque tudo é possibilidades, tudo é onda, tudo é consciência, tudo é energia, tudo é possibilidade. Né? Então, as possibilidades representa uma transformação, é uma transformação do todo, o Todo-Poderoso transformou-se nas possibilidades, são infinitas possibilidades. E você escolhe. Quando você escolhe uma dessas possibilidades, ela se transforma imediatamente, ela se transforma numa probabilidade. E essa probabilidade, se você coloca ação, energia, trabalho, ela vai se transformando e virando outras coisas, vai se transformando, como a gente tem falado aqui, ela vai virando elétrons, nêutrons, prótons, quarks, vai caminhando e vai seguindo através das transformações e vai virando outras coisas até chegar na célula, né? Então, as células, tudo que existe aqui na realidade física das coisas vem a partir das células. Né? No caso da inteligência, nós temos que levar em consideração a célula neuronal, que são os neurônios. Né? É através dos neurônios que você começa a avançar, começa a entender melhor, começa a raciocinar, entender como é que acontece o entendimento das coisas, né? Então, isso nós estamos falando da célula neural, que são os neurônios. Quando a pessoa tem problema com os neurônios, tem uma doença no que se refere à produção dos neurônios, ela fica prejudicada, né? Agora, hoje mesmo eu escutei no rádio aqui o caso de uma criança que
não desenvolveu a parte neuronal, essas células dos neurônios ficou prejudicada. Então a criança não anda, não fala, fica aquela, não é? Então é isso. Para poder entender essas coisas, para entender que nada pode estar parado, tem que avançar, tem que prosseguir, e esse prosseguimento, no que se refere à inteligência humana, vem através dos neurônios, né? Então, esse é um tema que nós vamos avançar nele hoje aqui e vamos falar um pouco mais das possibilidades. Em termos de mecânica quântica, todas as coisas são possibilidades, todos os objetos são possibilidades, né? Essas possibilidades, como a gente já disse, representa uma transformação do todo, é o Todo-Poderoso transformado nas infinitas possibilidades que estão cobertas pelo ego. Então, como a gente fala, tudo é consciência, tudo é energia, tudo é onda, tudo é consciência. Então, nós estamos diante da consciência egóica, né? Então, é esta consciência que escolhe. Ela escolhe para que uma determinada possibilidade possa se transformar, possa virar probabilidade. E aí vai seguindo, dependendo da escolha, da direção na qual vai aquela escolha. Então, como a gente já está percebendo, já está entendendo, e que a onda de energia, quando reduzida na sua velocidade, na sua frequência, manifesta a matéria, nós estamos falando então de uma célula que vai na direção da realidade física das coisas, mas as células elas vão nas mais diversas direções, né? Elas vão seguindo para se transformar em N coisas que a gente precisa no nosso dia a dia, né? Que a gente precisa para poder avançar com as transformações. Então, isso é para tudo. Isso significa que, no caso do observador, o observador está em ação, ele está fazendo as escolhas. E aí você tem o colapso da função de onda, porque o colapso da função de onda é quando você faz uma escolha, né? E aí você escolhendo, vem o colapso da função de onda, quer dizer, tem que haver a redução da onda para que aconteça o colapso. É necessário que haja a redução desta onda. Então, a onda, quanto mais reduzida, vamos dizer assim, quanto mais reduzida a onda, mais no estado físico ela se encontra, mais fisicamente ela se encontra. Então, é por isso que a gente pode dizer que esse é a participação do observador, esse é o papel do observador, colapsar a onda de energia para que o que você deseja, o que você quer, venha a se manifestar na realidade física das coisas. Mas vamos lá para o princípio, vamos lá para o início, para a gente desdobrar isso melhor, fazer o desdobramento disso melhor, com base na mecânica quântica, com base na ciência moderna da física quântica e suas ferramentas. A gente já falou aqui muitas vezes, mas é preciso dizer mais, é preciso lembrar mais, é preciso replicar bem esse assunto, repetir e deixar bem patente que o que se descobriu com a mecânica quântica aconteceu através das ferramentas. São muitas as ferramentas da mecânica quântica, são N ferramentas, mas a gente já falou aqui que a principal dela
delas é o experimento da dupla fenda, é também a expansão da consciência, né? Porque tudo isso que a gente tem falado aqui acaba se revelando como ferramentas, né? Quando eu digo que é, a ciência moderna da física quântica, a mecânica quântica é para a evolução, é para a evolução em todo sentido, em todas as direções, e daí a gente acaba dizendo da evolução espiritual, que chega com a ressonância harmônica, né? Então, é, a gente está dizendo das ferramentas, né? Então, a expansão da consciência é uma coisa que chega com a ressonância harmônica. Então, nós temos a evolução, a expansão da consciência, a nós temos a transferência das informações sobre todas as coisas, né? Sobre tudo, mas principalmente sobre como funciona o universo. Porque se você quer saber e quer avançar e alcançar esta novidade da mecânica quântica e quer replicar com segurança e dizer que a ideia de que as coisas, de que o mundo é um enigma, um fenômeno, um mistério e que ninguém sabe como isso foi feito. Se você quer replicar isso com segurança, você tem que ter as informações da mecânica quântica. Você tem que ter a novidade da ciência moderna da física quântica. E daí você, consequentemente, terá que saber como funciona o universo para poder replicar isso, para poder, de uma vez por todas, dizer alto e bom som e com segurança, dizer que a ideia de que o mundo é um enigma, um fenômeno, um mistério, que ninguém sabe como isso foi feito, você pode dizer que isso é uma afronta à inteligência humana, é uma afronta à ciência moderna da física quântica, é uma afronta à mecânica quântica, e, consequentemente, eu não posso dizer isso. Eu não posso dizer que o mundo é um enigma, um fenômeno, um mistério. Eu não posso dizer isso porque... Por que eu não posso dizer isso? Porque muita gente já sabe. Muita gente já sabe. Eu posso dizer, na pior das hipóteses, eu posso dizer que nem todo mundo sabe, mas muita gente já sabe. E esse conhecimento chegou através da mecânica quântica, através da ciência moderna da física quântica, através de muitas informações, não só através das ferramentas, mas através também do entendimento dos conceitos, né? Então, eu já tenho noção, eu já sei que tudo está organizado em termos de energia. É onda, tudo é consciência, tudo é energia. Então, você, começando a entender isso, você já começa a entender sobre como funciona o universo, você já começa a reconhecer que tudo que existe no universo, tudo que existe não só aqui no planeta Terra, mas em todo o universo, tudo isso é feito de átomos, tudo isso é atômico, né? Então tudo é feito de átomo. E essas coisas que são feitas de átomo, todas elas estão organizadas na forma de energia e tem campo. Trata-se aí da energia eletromagnética, ela tem campo. Esse campo, aí a gente já falou disso aqui, ele tem dois lados, de um lado é a informação e do outro lado é a energia, né? Então, é o campo de energia, né? É o campo de energia, né? Então, a gente trabalha com os dois lados, né? Porque tem dois lados, um lado é a informação e o outro é a energia. A gente trabalha com os dois lados, a gente trabalha tanto com a onda quanto com a massa, com a partícula, né? Mas o trabalho vamos dizer assim, o trabalho com a partícula, o trabalho com a massa, esse você percebe, você sabe, porque você está lidando com ele no dia a dia, é uma coisa bem palpável. Mas o trabalho com a onda, você não percebe, as pessoas em geral não percebem, nem têm noção de que possam estar trabalhando com a onda. Está todo mundo trabalhando com a onda, está todo mundo lidando com a massa, com a partícula e com a onda. Como é que é quando você está trabalhando com a onda e quando está trabalhando com a partícula? Como é que é, principalmente
quando você está trabalhando com a onda? Como é que, na prática, como é que isso acontece? Né? Então, isso acontece quando você está em contato com as coisas, quando você está num determinado ambiente, quando você chegou ali, as coisas estão organizadas em partículas, em massa, né? Porque você chegou participando, você chegou exercendo o seu papel de observador, você olhou, começou a olhar, botou atenção, né? Então, entrou em ação, começou a agir. Então, a onda de energia, ela se reduz diante da sua observação. Ela se reduz e se transforma naquilo que é a sua expectativa, né? Então, isso é o jeito como você trabalha com a onda para contribuir no sentido de que ela se reduza, seja reduzida e se transforme nas coisas da sua expectativa, nas coisas físicas, no ambiente que você está. Agora, à medida que você sai, vai em outra direção, aí essas coisas físicas voltam a ganhar velocidade, voltam a se transformar em onda. Então, esse é o jeito como a gente, na prática, trabalha com essa questão de onda-partícula. É isso, Aurélio. Boa tarde a todos do grupo. E falando da ciência, né, conceitual, que fala que teve o Big Bang, e agora, se tratando da, né, ciência moderna, da física quântica, realmente houve essa explosão energética, né, e como isso aconteceu, né, é, tendo em visão a mecânica quântica, e né, o que realmente aconteceu, quem foi o primeiro observador, né? Quem foi o primeiro criador da matéria, vamos dizer assim. Emerson, boa tarde, muito boa tarde para você e para todo o pessoal do grupo, aí da Liz, para todo mundo que está chegando, muito boa tarde a todos. Muito boa essa sua pergunta, né? Quer dizer, quem foi o primeiro observador? Como é que é isso, né? Como é que aconteceu? Então, nós estamos falando aqui das infinitas possibilidades cobertas pelo ego, que as possibilidades é, existem para tudo, né? Então, uma dessas possibilidades é a consciência egóica, né? Então, mas essas possibilidades é uma transformação do todo, é o Todo-Poderoso que se transformou nas infinitas possibilidades. Não é só infinitas, mas tem uma dessas possibilidades que é importantíssima, é extremamente importante nesse aspecto desta sua pergunta, porque é a consciência egóica, né? Porque teve uma dessas possibilidades transformadas na consciência egóica. E a consciência egóica é que representa esse primeiro observador, quando não existia nada de massa, quando não existia nada disso ainda, nada dessas coisas maciças que a gente vem experienciando ao longo do tempo, né? A experiência com essas coisas de partícula, de massa, data de longos séculos e veteranas eras. Mas, inicialmente, o que aconteceu foi o observador em forma de consciência. Esse é o primeiro observador, né? Quer dizer, a consciência egóica que escolhe, porque as escolhas elas podem acontecer tanto de propósito, de caso pensado, mas também naturalmente na inocência da essência. Então, no início aconteceu a escolha naturalmente na inocência da essência. Então, a consciência egóica fez essa escolha e ela logo se transformou numa probabilidade. Esta probabilidade foi então se transformando, foi se desenvolvendo e foi virando outras coisas. E é como a gente tem falado aqui, então transformou-se, virou.
foi virando elétrons, nêutrons, prótons, quarks, até chegar no átomo, né? E daí é, as transformações continuam e vão prosseguindo até chegar nas células. De sorte que, ou melhor dizendo, até chegar na célula e assim por diante. De sorte que o primeiro observador foi a consciência, né? Também chamada de consciência egóica. Todos do grupo, mais uma vez estou chegando aqui com imensa alegria, com muito entusiasmo para começar o assunto de hoje. É, é como o Wellington falou, hoje nem todo mundo sabe, mas uma boa parte sabe como isso aqui foi criado. Hoje, se falar que o mundo é um enigma, estamos equivocados, devido a os conhecimentos da mecânica quântica, da física quântica e suas ferramentas, desde lá do primeiro observador, desde lá do início das coisas, do experimento da dupla fenda. Já tem esse observador e já vem provando e comprovando por que este mundo existe. Ele não existiu, não é um fenômeno mais, ele existe e não é fenômeno mais, está tudo esclarecido dentro da mecânica quântica. Basta a gente estudar, entender, para sabatinar, né? Melhor, ok? Depois eu volto a falar de novo. Tenha todos uma boa tarde. E o tempo aqui vai estar fechando, o pessoal vai dar um chuvão. Se eu não aparecer nos intervalos, é porque dando muito trovão na região. Está começando a formar chuva por aqui. Mas é isso mesmo, gente. O mundo é feito de átomos, então nós sabemos, né? Nesse átomos que houve uma explosão, né, de energias condensada e deu origem a tudo isso aí. Mas o todo que se transformou nisso tudo aí. Que ele não está separado, ele está aqui junto da gente. Ele não está no trono, ele não está entronizado, não. Ele está aqui no nosso meio, em todas as partes e facções, desde a terra, a água, animais, vegetais, estrelas e tudo que nesse universo existe, incluindo o planeta Terra, todos são parte do todo. Até nós somos parte do todo. Somos o Todo-Poderoso, né? Parte do Todo-Poderoso. Oi, pessoal. No meu ponto de vista, o que mais limita o ser humano, né, é a preguiça. Porque hoje, como tanto, né, os conhecimentos de cultura racional, Seixinoe, né, a mecânica, a física quântica, está aí há, né, mais de 100 anos e as pessoas continuam negando a conhecer, a examinar esse conhecimento que está aí, né? As possibilidades são infinitas. E a oportunidade, ela vem batendo na porta de todo mundo. Então, nós nos preocupamos muito em saber, né, a nossa origem, né, de onde viemos, mas não estamos preocupados em saber quem somos. Por que eu sou uma centelha divina? Por que eu tenho um elo com o Criador? Né? Porque eu e o Criador somos um. Há pouco tempo eu encontrei um determinado cidadão, né? Ele falou para mim que a única preocupação dele é saber como que foram feitas as pirâmides, como que viviam os maias, por que diversas civilizações foram extintas. Aí eu falei com ele, não é melhor você saber o porquê você está aqui, né? Interagir com o agora, porque você interagir, né, com o conhecimento da atualidade, como, né, a gente utiliza tecnologia para tudo, né? A gente utiliza o telefone, fala com alguém que está lá nos Estados Unidos, vê a imagem, fala ao vivo e a cores. Então a gente está vivendo o presente, mas preso no passado. Então as infinitas possibilidades que a mecânica quântica, a ressonância harmônica, né, nos dá através da expansão da consciência, através da evolução espiritual, né, através de um monte de outras, né, outros talentos que elas nos dá a oportunidade da gente estar interagindo com esse conhecimento, né, porque não é só casa, carro, apartamento, não, né, são infinitas possibilidades, né, você pode ser um excelente vendedor, você pode ser um excelente palestrante,
vai depender da sua confiança em se conhecer, saber quem somos e o porquê estamos aqui.